Muito bem, bom dia. Um dia muito lindo para todos, todas e todes. Muito bom estar aqui. A gente está bastante feliz, porque hoje é um dia bastante importante. A gente está começando, né, a nossa parte técnica da trilha 1. A gente teve um boarding aí uns dias, né? Depois a gente teve o encontro de encerramento, que foi muito legal. Então, quem não teve com a gente ao vivo e ainda não assistiu a gravação, não perca, foi bastante legal. E aí hoje a gente vai começar, né, a falar aí da parte técnica da nossa trilha, né. E lembrando também que a gente já teve um primeiro encontro, né, dos temas da nossa trilha de autodesenvolvimento também, né, na quarta-feira passada, e também foi um encontro super legal. Se você também não assistiu, você deve assistir para não perder, porque é muito importante e foi muito bom. Quem quem já assistiu sabe do que eu estou falando. Então vamos lá. Então a gente vai combinar algumas coisas, né, como a gente costuma conduzir esses nossos encontros, que são semanais, então eles acontecem toda quarta-feira, às 8 da manhã. A gente então, se encontra aqui, a gente tem a participação de muitas pessoas ao vivo, e quem não pode, por motivos, enfim, cada um tem o seu motivo particular, né, depois pode assistir a gravação que a gente disponibiliza no YouTube e coloca o link na plataforma. E aí, eu faço aqui sempre uma introdução, dou os recados da semana, reforço algumas coisas, e aí a Rafa depois faz a parte, né, das orientações técnicas. Hoje eu vou falar um pouco mais, porque eu tenho algumas, coisas aí para a gente já combinar do começo. E aí também a gente faz uma dinâmica assim, né, a gente começa vocês com os microfones e as câmeras fechadas, e assim eu vou acompanhando o chat, e assim que a Rafa acaba de fazer aí as orientações, a gente, abre para vocês também poderem falar com o microfone e as câmeras também. Olha só, eu estava apanhando para conseguir fazer a migração em lote de vocês, né, para a trilha 1, mas agora 7h30 eu consegui fazer, estava até contando para a Rafa, e foi assim uns 45 do segundo tempo. Então, a trilha 1 já está no ar, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, para vocês verem como é que tá, bem bonitinho. Deixa eu só colocar aqui, vou olhar como estudante. Então vamos lá, e aí eu tenho algumas observações para fazer para vocês, justamente por causa dessa ação em lote que eu fiz. Estão vendo mudo? Então, você pode acessar ou clicando aqui na página inicial do site, tá aqui a nossa trilha 1. E para algumas pessoas, eu não sei como que é isso, porque para mim às vezes aparece, às vezes não aparece, né, Rafa, até a gente falou disso. Sim. Às vezes aparece por aqui, ó, quer ver? Para mim não tá aparecendo aqui ainda. Então você vai clicar aqui, e aí você vai ver esse ambiente aqui. Todos os tópicos que a gente vai trabalhar até o final da trilha já estão, criados aqui. Mas você só vai conseguir acessar os conteúdos por enquanto. Oh meu Deus, ele mudou de perfil. Espera aí. Você veja como você vai ver. A parte inicial, né, que é toda a parte do HTML. Então você já consegue explorar todos os temas do HTML que a gente vai, trabalhar, né, e do CSS e JavaScript ainda a gente não liberou, a gente vai liberando. Então, como que a gente faz? Cada semana a gente trabalha um tópico, né, a Rafa faz a orientação, e a gente propõe que você faça atividades para treinar isso que a gente está falando nessa semana. Se você já tiver algum conhecimento, tiver disponibilidade e quiser ir avançando e olhando, também é legal,
que pode trazer dúvida para a mentoria, né, Rafa, estuda antes. É até isso também é bastante ideal, você dá uma olhada no tema antes, e aí depois, no dia que a Rafa faz a orientação, você já pode até tirar algumas dúvidas, se você tiver, ou fazer algumas observações. Então você vai encontrar uma parte aqui, de introdução, eu deixei o link, tá, da nossa vai ser sempre esse mesmo link que a gente vai utilizar toda semana, e também deixei esse link lá na descrição do grupo do WhatsApp. E aqui tá o link do WhatsApp, né, se alguém ainda não teve lá. Aí a gente tem um fórum geral, então dúvidas, em geral sobre o curso, você pode deixar aqui nesse fórum. E aí depois cada tópico específico vai ter o seu fórum, porque aí a gente concentra perguntas específicas de cada tema nesse fórum, fica melhor para a Rafa também fazer a gestão, né, dos temas e das discussões. A gente gostaria bastante que vocês utilizassem o fórum, para fazer as discussões, porque às vezes a dúvida de uma é a dúvida já de outra, né, pessoa, e aí vocês também podem responder entre vocês, isso também enriquece a nossa discussão, e o estudo também. Então agora vocês vão poder, então explorar, já está liberado. O que eu vou dizer? Eu trouxe, né, que eu falei então que eu migrei vocês, do onboarding 1 para cá, as pessoas que fizeram as entregas, né, que o nosso combinado era isso, então, entrega de 100% das atividades, né. E aí, na hora que eu criei lá o arquivo que eles orientam para fazer essa migração, eu tive que criar um campo de senha, e aí eu usei aquela senha genérica que a gente tinha, feito lá, que é descode@agosto23. Eu não sei se ele vai obrigar vocês a utilizarem essa senha na primeira entrada e trocar de novo. Eu não consegui não, não fazer isso. Ele não permitiu que eu, trouxesse, em lote os usuários sem criar um campo de senha, tá bom? Então, eu vou pedir para você testar, tentar usar com essa senha. Se por algum motivo não tiver lá o seu, aí você me manda e-mail, tá bom? O WhatsApp fica muito difícil para fazer gestão. Eu já trouxe 500 e tantas pessoas para cá, né? Se todo mundo for me mandar WhatsApp, eu não consigo responder. Então manda o e-mail lá no mentor@descodificadas.com.br e eu vou ver lá, é bonitinho por que que você ainda não tá aqui, se foi alguma coisa na hora que trouxe as pessoas, e eu vou checando e a gente vai com paciência, vai conseguir dar acesso para todo mundo, tá bom? A Ju falou que acessou com a mesma senha, então aparentemente ele não vai fazer vocês trocarem a senha. Então sobre isso eu falei. Ah, uma observação, algumas pessoas tinham feito o o desafio para avançar para a trilha 2 e tiveram, né, nota satisfatória para isso. É possível que essas pessoas estejam aqui na trilha 1, porque eu trouxe todo mundo, baixei o arquivo e trouxe. E aí agora eu vou checar essas pessoas especificamente e vou, então mandar as orientações de como a gente vai trabalhar, que dia que são os encontros da trilha 2, que vão começar ainda também essa semana, na sexta-feira, e como é que faz para acessar, e aí é assim, tá bom? Então se você avançou para a trilha 2, aguarda que eu vou te mandar como é que você vai fazer para participar, disso. A gente vai propor então atividades, algumas terão entregas, outras não, então a gente a cada semana também quando a Rafa faz as orientações, a gente já fala um pouco sobre a tarefa, a gente já fala se tem entrega ou não. Essa primeira tarefa de hoje, e a gente pode reforçar daqui a pouco também, ela tem uma entrega, ela tem um prazo de entrega, a gente coloca para uma semana, que a gente entende que uma semana você consegue fazer, e é um prazo máximo lá, né, que pode entregar até com atraso 2 semanas, tá bom? Mas a hora que a Rafa também for apresentar a tarefa, a gente pode falar mais sobre isso. E aí,
Agora a Rafa, então, acho que pode começar a falar, né, sobre o que a gente vai trabalhar, né, Rafa, na trilha, e a gente vai então também fazendo algumas observações aí sobre o projeto, né, Rafa, como é que vai ser a apresentação do projeto ao final. E é isso, Rafinha, bom dia. Eu tô Bom por aqui dia. de olho, eu tô aqui de olho no chat, por enquanto acho que tá tudo ok. Tá, E a gente vai seguindo suas orientações. tá bom. Tá vendo minha tela bonitinho? Sim, Tá. Então, bom dia, gurias. Bom dia a todos, todas e todes. Tá bom o meu tom de voz? Que essa hora, né, a gente fica assim sim, tá meio. bom, Quero tá bom. explicar também para vocês o meu sotaque, né? Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, então vocês vão ouvir bastante bar, guria. E eu tento não falar, mas ele vem na boca assim, porque a gente está acostumado a falar aqui todo dia. Então, me perdoem aí se eu for muito repetitiva. Então, vamos lá. Quem sou? Vou me apresentar, né? Quem sou? Eu me chamo Rafaela Paganoto, tenho 47 anos, sou professora de informática numa escola estadual aqui de um município ao lado do que eu moro. Eu dou aula todas as noites, menos a sexta-noite, mas de segunda a quinta eu dou aula todas as noites. Dou aula num curso técnico de informática, 15 anos já. Sou casada, tenho uma filha de 9 anos. Sou formada em ciência da computação, pós-graduada em web designer e desenvolvimento web. Já fui e sou uma descodificada, eu gosto de usar esse termo, né? Porque eu entrei na primeira turma das descodificadas e sou ainda porque a gente tem que estar em constante atualização, né? A gente está sempre estudando. Então, comecei lá em 2020, né, Pri? Ou 2020. Confundo com 2021. E nunca tinha Foi em trabalhado 2020, em primeiro semestre, né? Primeiro isso, semestre de 2020, é. claro, junto com a pandemia, né? Veio toda aquela pandemia junto e tal. Ah, só ainda, né? Porque, como eu falei, a gente tem que estar sempre estudando. Eu não trabalhava com a parte de web, eu trabalhava só com o início do curso técnico, então, lógica de programação, banco de dados, engenharia de software, essas disciplinas mais básicas que a gente vê no início do curso. E aí, quando eu entrei aqui, me apaixonei pela parte de front. Então, hoje em dia, se eu for falar, se eu souber que se eu sou full ou front, eu sou front. Eu gosto muito do front-end. E disso que a gente vai começar a falar na trilha. Então, em primeiro lugar, assim, gurias, eu também queria falar que eu sei que a gente gera muita ansiedade, assim, eu tenho notado no grupo, eu não respondo no grupo de WhatsApp ali, porque para mim fica inviável. Eu tenho outros grupos da escola também, então às vezes eu dou uma passada de olho, estou por ali, mas eu não respondo pelo WhatsApp, né? Que nem a Pri falou, eu vou concentrar toda a nossa comunicação no Moodle e também em relação ao Moodle. Eu gostaria que vocês pegassem um papel e anotassem os tópicos importantes que foram falados nas mentorias. A gente não pode, a gente, estou falando por mim, né? A gente não pode mais confiar na mente, né? Às vezes a gente assiste a mentoria, escuta as datas, escuta as orientações, mas não fixa, né? Depois fica confuso. Então, se tem alguém que nem eu, assim, eu tenho sempre uma agendinha do meu lado aqui, anoto os principais tópicos. Até para, de repente, vocês não precisarem assistir toda a mentoria de novo, para saber de alguma informação. Eu sugiro que vocês anotem, né? O que a gente vai falar e combinar aqui na trilha. Por quê? O que eu notei lá no grupo também? Que às vezes uma pessoa faz uma pergunta, a outra respondeu. Aí, claro, o WhatsApp tem muitas mensagens ali, né? Aí daqui a pouco outra pessoa pergunta de novo o que já foi respondido, e assim começa, e às vezes começa a dar confusão, gera ansiedade, né? Gera confusão de informações, enfim. O que eu quero dizer com isso? Que lá no Moodle vai ter os tópicos das discussões,
E dê uma olhada lá antes para ver se a dúvida de você já não foi respondida, né? Que, porque às vezes tu tá ansioso ali, tu quer saber de alguma coisa e que já tá lá a resposta, né? Tu poderia não ter precisado passar por essa ansiedade, né? Que a vida da gente é tão corrida, já tão cheia de coisas para fazer, a gente não precisa de mais uma ansiedade, né? Outra coisa também que eu queria comentar, que a gente vai ver o que vocês vão encontrar em qualquer curso por aí. Eu estava vendo ali os cursos sugeridos, né, tal, mas assim, a gente faz com uma linha do tempo e a gente faz também de um jeitinho que quem nunca teve contato consiga nos acompanhar. Então, até quem já tem conhecimento, né, eu peço paciência, que a gente tem que trazer todo mundo junto, né? Então, por isso as mentorias vão ser bem simples, bem iniciais mesmo, assim, para quem nunca viu o assunto, ver, né, e começar a praticar, começar a entender. A gente entende também, eu sou professora há 15 anos, então eu tenho experiência também, a Pri também é professora, que cada um tem seu tempo de aprendizado, né? Não é porque alguém conseguiu fazer tudo e, eu não consegui agora. E agora, tudo bem, tu vai no teu tempo, o que, o que tem que ter é comprometimento, estudo, né? Te esforçar. Então, se tu tá te esforçando, mas mesmo assim tu não tá conseguindo acompanhar, tudo bem, esse é teu tempo de aprendizado. E, sabe, a gente não consegue trazer todo mundo junto. E quem já tem um pouquinho de conhecimento, daí, né, vai ter que ter um pouquinho de paciência. Mas, né, e tudo já que está acontecendo já é um aprendizado, né? Essas trocas de informações, vocês vão ficar sabendo de cursos, né? Porque alguém vai colocar cursos, outros cursos interessantes. Até eu ia sugerir para quem está começando, não começar muitos cursos de uma vez só, porque vai confundir, ou não vai dar conta, e aí daqui a pouco vai querer até desistir, tá? Então, quem está começando, vai com calma, né? Quem já tem conhecimento já aí fica liberado. Mas assim, vocês vão ter muita interação com outras pessoas, muitas realidades diferentes, né? Isso tudo já é um aprendizado, né? Então, é bem bacana, assim, esse caminho que a gente tá vendo, né, Pri, das gurias até agora, de todos até agora. Então, vamos lá. Ah, falei tanto que E assim, a até gente esqueci de... Tá. não, e assim, a gente sabe, né, que até quando a gente começa, assim, a gente fica mesmo, né, com essa ansiedade de querer fazer, de querer começar. Então Uhum. a gente também sente que depois tende, né, a acostumar com o ritmo, acostumar a Isso. gente, né, com as nossas comunicações, tudo. Mas é bastante importante isso que você falou, né, Rafa, da gente às vezes respirar e falar: "Espera, eu sei onde estão É, essas informações, né, então". E a gente, é claro, a gente sempre também está à disposição, né, mas como eu também já tinha dito na apresentação, né, Rafa, somos uma equipe bem enxuta, muito é, competente, mas bastante enxuta, então elas também têm que ter paciência com a gente, né, porque sim. né, Que o feedback pode demorar um pouquinho, porque a gente tem porque eu também estou vocês estão trabalhando nas outras trilhas, né, a isso, gente tem trabalhando essa nas outras turma que é trilhas. grande e as outras trilhas, exatamente. Então, eu esqueci, né, de comentar também. Então, como é que a gente vai começar? A gente vai começar falando do básico, do HTML, do CSS, do JavaScript. Então, a trilha 1, na trilha 1 vai ser apresentado para vocês os conceitos e um pouquinho de prática do HTML, CSS e do JavaScript, tá? O JavaScript vai ser bem básico lá no final. A gente entende que também é uma linguagem, né, ah, bem avançada, então que tem muitos recursos e ela tem bastante coisa para ser aprendida. Então, a gente não vai jogar conceito em cima de vocês, a gente vai indo aos pouquinhos, tá? Por que essas, né? Por que que a gente escolheu essas? Essas tecnologias são usadas para a criação da maioria dos sites que vemos e acessamos na internet. Então, quando a gente está navegando na internet, né, por trás daquela aparência bonita que a gente está vendo, tem muito HTML, muito CSS e muito JavaScript. Claro que também tem outras coisas, né? Mas vamos focar no que a gente vai ver aqui, no HTML, CSS e JavaScript. A gente tem frameworks, né, que a gente pode usar, outros recursos, mas assim, para nós agora é só
HTML, CSS, JavaScript. E a gente já consegue fazer um baita estrago com essas três tecnologias, né? E aí, tá. Mas por que que a gente... Qual a vantagem, né, em criar um site do zero? A gente tem os frameworks, né, que já tem bastante código pronto, a gente tem a plataforma no-code, que eu já vou falar para vocês em seguida. Qual a vantagem, né, da gente criar um site do zero? Quando a gente cria um site do zero, a gente tem total controle sobre tudo, né, sobre tudo, e o código é mais leve. E vai conter só o que a gente precisa. Às vezes a gente usando outras coisas, tem coisas que a gente não precisaria estar usando naquele momento, né? Então, que nem o caso de vocês, vocês não precisam aprender coisas muito avançadas para começar a fazer um site. Vocês vão ver que é bem simples, né? Começar a fazer um site. E quando a gente cria um site do zero, a gente sabe onde está cada virgulinha lá, né? A gente sabe, é como se fosse um filho, assim, que vai nascer, é que o filho nasce, né, de uma vez só, mas assim, que vai nascendo aos pouquinhos e tu vai colocando coisas e vai vendo a evolução. Até no final a gente fala assim que tem que guardar o primeiro site para ver a nossa própria evolução, né, no final. Então, sobre essas tecnologias que eu estou falando, o que é o HTML, o que é o CSS, o que é o JavaScript? O HTML é a marcação de texto, é a estrutura da página, é aonde eu vou dizer, ah, aonde eu vou dizer em que lugar cada coisa vai ficar. Eu vou, como se eu fosse montar um- os espaços na tela, né? Vou montar literalmente a estrutura, como se eu fosse, sabe a maquete de uma casa, assim, que eu desenho, aqui vai ser o quarto, aqui vai ser o banheiro, aqui vai ser a sala, aqui vai ser a garagem. Então, com HTML a gente vai criar essa estrutura, né? Como se fosse o esqueleto. Por isso eu trouxe as meninas aqui, né, para a gente fazer uma analogia. Então, é como se fosse a estruturação, né, do site. Aí depois, logo em seguida, a gente vai começar a falar um pouquinho de CSS, que é a aparência, né? É onde a gente vai deixar as coisas bonitas. Lá no HTML não vai ficar nada bonito, vai ficar tudo feio, né? No CSS a gente começa a colocar cores, configurar tamanho das imagens, dar algum movimento, dar alguma transição, algum efeitinho nos botões, quando a gente passa o mouse, enfim. A gente começa a deixar bonito, né, com o CSS. E com o JavaScript, é como se fossem os músculos, né, a interação. Então, são as ações, né, a interatividade que a gente tem nos sites. Por exemplo, quando clica um botão, executar alguma ação, né, que o JavaScript normalmente são funções, né, que fazem alguma coisa. Mas aquele menu que abre, bonito, deslizando, enfim, isso é o JavaScript que nos dá. E para começar, a gente vai propor, né, primeiramente, um site no code, que vai ser desenvolvido com o Google Sites. Para começar um projeto, a gente precisa ter um protótipo, certo? Você tem um texto aí no material que vocês vão ver que a gente tem várias plataformas no code, então isso não é uma coisa, esqueci a palavra, mas existem várias plataformas de sites no code, né? Mas por quê? Porque a gente precisa de um protótipo. Quando a gente começa a pensar num site, sabe aquele negócio expectativa e realidade, nem sempre o que a gente pensou fica legal no código, né? E fazendo de cabeça fica mais difícil porque a gente não tem uma visão geral. Com um protótipo, a gente pode estruturar, né? Pode montar esse protótipo e ter uma ideia, não que vai ficar exatamente igual, mas pode ter uma ideia de como vai ficar o site em relação a cores, né? Disposição das coisas na tela. E na plataforma no code, tu não precisa saber codificar. Eu vou mostrar para vocês depois o, o ambiente ali, que é arrastar e colar, né? Arrastar ou colar. Só vai colocando e vai montando a página. Tu não precisa ter nenhum conhecimento ainda de código, né? De desenvolvimento.
Aí, como eu coloquei grande aqui, então vocês vão pensar no assunto, né, que vocês vão querer construir o site, vocês vão criar esse protótipo no Google Sites, nessa plataforma no Code, e em cima desse protótipo, depois, quando a gente começar a ver o HTML, vocês vão começar a criar esse protótipo em HTML, CSS e JavaScript. Lá no final da trilha, vocês vão apresentar, né, esse site que vocês criaram agora, nesse primeiro encontro na plataforma no Code, em HTML, CSS e JavaScript, tá? O que é preciso para trabalhar com o Google Sites, né? Só ter um e-mail com domínio gmail.com, nada mais. Bem simples, vou mostrar para vocês. O Moodle, a Pri já falou, né? Eu ia falar, mas o dela ficou melhor. Isso aqui é uma imagem, daí eu tive que encolher a imagem, né? Para mostrar o ambiente de onde estariam as trilhas. Mas isso a Pri já mostrou melhor. E você encontrará todas as orientações e conteúdos, né, como eu estava falando, respectivos a cada semana na nossa plataforma. Então, cada semana vai ter uma mentoria, ao vivo às 8, e após a mentoria é liberado o material. Acho que a Pri já liberou, né, Pri? Já vai estar liberado. Mas assim, a gente vai falar sobre um assunto. Já tá liberado, mas todos do HTML já estão liberados, né? É, mas aí, se a gente tiver também alguma atualização, alguma coisa, a gente pode sempre combinar como é que a gente faz, tá bom? Então, acabou a mentoria, vocês podem ir já para a tarefa, vai ter um fórum só daquela tarefa, então, dúvidas referentes àquela tarefa, coloquem no fórum, né, até para eu conseguir me organizar melhor. Dúvidas gerais, como a Pri falou, coloca lá no fórum geral. E, e aí eu vou respondendo assim, conforme eu vou conseguindo, tá? Ah, a gente tem as redes sociais também, né, nossas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram, e o site também das Descodificadas. E bons estudos, né? E lembre-se que sua dedicação e empenho farão toda a diferença, né? Esse é o principal. Então, vou mostrar para vocês o ambiente da plataforma no Code, que vocês vão começar a pensar. Então, vocês têm que estar logado, tá? Um e-mail do Gmail. Vim aqui na URL e colocar Google Sites. Google Sites, já está até ali. Aí vem o primeiro link aqui, não é esse, tá? Tem que ser sites.google.com. Aí vocês vão entrar. Como vocês já estarão logadas com o e-mail do Gmail, ele já vai abrir alguns layouts, tá? Pré-definidos. O que que é isso? É uma estrutura pronta já, uma sugestão, né, de layout. A gente sugere na atividade o event, o evento, tá? Mas aí tu vai olhar assim, Rafa, não gostei nada daquele layout ali. Tudo bem trocar por outro. Ah, ó, só anunciar. Ó, me enrolei agora. A gente tem alguns requisitos lá que devem ser preenchidos, né? Então, tá, tu não gostou do layout do event, pode escolher outro, não tem importância. Mas cumprindo, né, o que está sendo pedido lá, não tem problema. Ah, não gostei de nenhum desses layouts aqui, nem do portal, nem do projeto, nem do portfólio. Tem um em branco aqui que tu pode criar, montar da tua mente. Eu vou abrir esse event, que é o sugerido. Por que que a gente sugeriu esse? Porque ele tem a disposição dele, a gente achou legal, tá? Então, esse aqui vai ser o ambiente do Google Sites. No material tem um link com um passo a passo, tá? Com a ajuda do próprio Google Sites, que vocês podem seguir para tirar as dúvidas. Se vocês perguntarem no Google, vocês vão encontrar muito vídeo explicando também como faz cada coisinha. Então, isso é importante também, beleza? Assim, antes de tu fazer de ajuda, tenta esgotar todas as possibilidades. Eu fui lá, eu estudei, dei uma olhada no material. Aí, claro, mesmo assim eu não entendi, vai para o fórum perguntar. Mas assim, até para o teu aprendizado, no primeiro momento, busca informação, para a gente começar a pegar o costume de buscar, né?
buscar pela informação, porque numa empresa, quando tu entra numa empresa, num primeiro momento, as pessoas vão te ajudar, tudo, mas depois não vai ser legal tu ficar perguntando toda hora, né? O legal é a gente correr atrás e se virar, certo? Então vai ser assim o ambiente do Google Sites quando vocês entrarem e escolherem esse layout, tá? Vai ter o insert aqui, então insert de inserir, então eu posso inserir texto, imagem, código embutido, drive. Isso aqui tá explicadinho lá o que que é, tá? Aqui tem algumas sugestões de páginas, ó. Já vem com uma estrutura para vocês colocar. Essas páginas aqui, esses nomes esquisitos, vocês podem trocar aqui em pages, tá? Então vocês podem também trocar aqui, ó, cada página tem 3 pontinhos aqui que vocês podem editar. Ah, Rafa, tá todo em inglês, não sei ler inglês. A gente pode traduzir para o português, tá? Então clica com o botão direito e traduz. Ele traduziu a inserir páginas e temas. Ele não traduziu os nomes porque os nomes são nomes fictícios, né? Aqui nos temas também tem temas. Eu tô dando uma passada geral assim porque tem o passo a passo que vocês vão se achar. Tenho certeza que vocês vão se achar. E aí, aqui, ó, por exemplo, aqui já tem a estrutura da página inicial, né? Vai ter um mapa, um texto, um pedaço para eu colocar um texto, ou o que eu quiser aqui, tá? E aqui embaixo tem várias outras coisas que eu posso colocar também, ó. Posso colocar um grupo dobrável, que é um efeitinho que abre e fecha, um índice, um carrossel de imagem, um botão, espaçador. Sugiro que vocês testem, né? Coloquei, ó, aqui, ó, por exemplo, eu apaguei isso aqui. Não gostei. Eu posso ir lá e dar Ctrl Z e volta tudo como estava antes, tá? Então, bota, tira, troca. Todas as áreas, ó, do lado tem uma lixeira, ele já vai, fica me mostrando, né, onde eu posso alterar. Aqui, ó, o logo que é pedido o logotipo ali, eu posso adicionar direto aqui. Posso abrir configurações para configurar esse logo. Enfim, ele facilita muito a vida da gente, né? Então, aqui, nas áreas aqui eu posso querer colocar imagens, ó, então é só clicar ali, ele já joga para cá, né, onde o cursor estava piscando. E aí vocês vão deixar a imaginação de vocês correr solta para criar, tá? O que é legal do Google Sites? Depois que tu monta a estrutura, tu pode vir aqui em cima nesse botãozinho e clicar, ó, e ele vai mostrar como ficaria esse site hospedado, né? Como terminou, criou, publicou e hospedou, e a pessoa, quando visitar, vai ficar dessa forma. Aí eu tenho também as responsividades aqui, ó. Celular, tablet e desk. Na trilha 1, a gente não vai cobrar responsividade, tá? Não vai ser cobrado. Se vocês quiserem ir pensando nisso, já a gente vai falar um pouquinho, mas não vai ser um item obrigatório. A gente vai trabalhar mais a responsividade na trilha 2, tá? Então, não se preocupem tanto com isso agora. Aí eu fecho aqui e volto para editar. Depois que vocês terminarem, vocês têm que publicar, tá? Vocês vão fazer a publicação desse site para eu conseguir ver. Se vocês não publicarem, eu não consigo fazer a correção. Ó, então ele vai te pedir para botar um nome ali e tu só vai clicar em publicar. Vai ficar o link do Google Sites e o nome que tu deu. E tu vai clicar em publicar e vai me mandar o link. Mas tem todas as instruções lá nesse tutorialzinho que está anexado. Outra coisa, Gurias, quando eu faço a correção, eu vou dar nota ali, se eu descontei nota, eu vou falar por que que foi descontado. Mas, se não tiver nota, observem para ver se não tem algum comentário que eu fiz para vocês. Ó, não consegui acessar o site. A tarefa foi entregue, tá lá, mas não tem nota. Vocês têm que sempre ir dando uma olhada para ver se eu não dei um feedback para vocês. Tá? Que nem sempre o Moodle avisa, né? Então, fiquem atentos, assim, vão monitorando, tá? Rafa, posso só interromper aqui, porque já Interrompa. tem. Tô aqui de olho no chat, eu tinha anotado, mas o pessoal tá, tá com dúvida e eu quero esclarecer para a gente não ficar é,
como a Rafa já falou, essa plataforma no code, né, que ela está apresentando aqui, não é a entrega final do site. A É. entrega final do site vai ser você fazer o seu código. Qual é o nosso objetivo com essa proposta do protótipo do site no code? E aí eu vou dizer que eu tenho um pouco de culpa nisso, né, Rafa? Como eu falo, né, a Rafa se apresentou, falou da formação dela, tal, né, eu sou bióloga, né, eu trabalho com educação, então assim, gente, eu entendo bem pouco, né, de programação. A Algumas bióloga coisas eu já estou programadora. acostumada a ver. Eu sou uma bióloga programadora e como eu falo, sou uma dev, teórica, né, porque Deve ter eu uma acompanho vocês, sou uma dev teórica. E aí, a gente tem alguns objetivos, né, quando a gente propõe o uso dessa plataforma no code. Primeiro, para a gente ter uma noção do que a gente vai ser capaz de construir com o código, né, porque o que às vezes era uma sensação minha, né, por uma pessoa que nunca tinha tido contato, você começa a estudar a lógica de programação, ou a linguagem de programação, as de marcação, né, como é o HTML e CSS, você fica meio sem saber o que que para que aquilo vai servir, né. E a gente sabe que quando a gente tem aplicação, né, no que a gente está aprendendo, quando a gente consegue enxergar para que aquilo tem função, é muito mais fácil para a gente aprender, né, a gente tem sentido naquilo. Então a proposta da plataforma no code é para quem nunca teve um contato, poder ter essa ideia, né, de, puxa, escolher onde eu quero colocar as coisas, né, eu quero que meu logo fique aqui, que o meu título fique aqui, eu quero usar essa cor, aquela outra cor. Só que isso está tudo pronto, você está escolhendo caixinhas e encaixando. Depois você vai reproduzir em código isso que você escolheu, vamos dizer assim, esteticamente, né, Rafa. Então, é, por isso que a gente está apresentando, tá bom? Então, porque eu vi que algumas falam assim: "Ah, mas por que ela está apresentando isso agora, se o site é só para o final?". Não, esse protótipo sem código é o início, é para você, tipo assim, para você tem uma sonhar com o ideia. que você construir até o final, que foi o que a Rafa falou. "Ah, eu quero construir um site assim". Então aí também, né, Rafa, até eu ia te perguntar, não precisa ter muitas páginas, porque depois a gente tem que reproduzir essas páginas, né. Isso. A gente tem, que pensar no tema, né, eu vi que algumas pessoas já falaram aqui, então, por exemplo, você pode lembrar, dar uma olhada lá na sua atividade do Ikigai e relacionar alguma coisa dali para você, né, trabalhar. Teve alguém que falou que fez um site de condomínio, a gente já teve gente que ofereceu: "Ai", para um amigo: "Ai, você quer que eu faça um site para você?" Né, para ter até para solucionar um problema, para organizar alguém que precisava, né, sei lá, uma loja de bolo, de esmalte, não sei, Para enfim, vender, 1000 coisas para vender, né. E aí, é por isso que a gente está propondo isso agora, tá bom. Então acho que agora, eh, para vocês continuarem acompanhando aqui o raciocínio do que a Rafa está apresentando, sem ficarem achando que ela está falando uma coisa que não tem sentido nesse momento, tá bom. Acho que era isso que eu tinha anotado, que era para eu falar, já aproveitei, já falei tudo, né, Isso. então e aí também só para reforçar, né, com relação ao que a Rafa falou da gente, procurar tentar resolver as coisas primeiro, né, buscando informação sozinho, não que a gente não queira, ajudar ou que a gente não possa pedir ajuda, não é isso, né, mas esse movimento da gente também ter autonomia, né, Rafa, de É. poder buscar aí, eh é muito importante, então faz parte também do que a gente quer desenvolver, é que você, comece a desenvolver autonomia de poder tentar primeiro buscar no material que a gente disponibiliza, na busca na internet e tal, né, e é isso que a gente está propondo, tá bom? Acho que é isso que eu precisava interromper, porque estava aqui no chat, Rafa, Uhum. tá bom? Pode continuar. Obrigada. Então, ó, eu tenho um exemplo aqui, ó, de um site criado na plataforma. Esse site, vou publicar aqui, ele não ele não existe, eu não criei ele no código, eu não fiz o HTML, o CSS, foi toda a plataforma no code que fez. Então aqui eu tive uma ideia de como ficaria o meu site, né. Se o que eu pensei, eu tive uma ideia do que eu pensei, né, se ficaria legal ou não. E
E é assim que vocês vão fazer, que nem a Pri falou, né? E aí também em relação a cores, às vezes a gente pensa em cores que não dão certo, né? Que não dão certo. Então, usando essa plataforma que a gente tem uma ideia de como ficariam as coisas, tá? Ah, isso aqui tá bem simples, ó, não tem nada muito elaborado aqui. Mas assim, que nem a Pri falou, aqui eu vou ter uma ideia de como vai ficar. Então, o que que vocês gostam quando vocês estão navegando na internet, nos sites? O que que vocês acham bonito? Quais os tipos de cores, né? Então, vocês já começam a ter esse olhar mais crítico agora para começar a criar o site de vocês. E como eu mostrei para vocês, esse aqui é todo montado, né? Eu não precisei saber nada do HTML, do CSS para fazer isso aqui, tá? Então, essa é a ideia. Monta o protótipo, por isso que se chama protótipo, né? O que que é um protótipo? É uma ideia do que tu quer fazer. Então, ó, eu não precisei criar código nenhum, tá tudo encaixado aqui, né? Eu só fiz a montagem das coisas aqui na tela, ó, imagem, texto, e montando e vendo como ficaria. Acho que é isso, Pri. É Para isso? te Acho que compartilhar. sim. Uhum. Deixa eu ver aqui. Bom, já falei algumas coisas, né, que eu estava com dúvidas. Aí sobre as tarefas, né, então alguém aqui também já meio que falou, no 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 chat. A gente vai fazer esse protótipo, e aí depois que o protótipo estiver, né, bonitinho, pronto, a gente vai a cada semana estudando um tópico e preparando o código do site, né, para no final a gente ter então um O produto. código, o produto em código, tá bom? Eu vou liberar aqui Tem uma já que mãozinha a Rafa levantada. encerrou, É. eu vou liberar aqui os microfones e os. Ai, caramba, cadê o negócio? Aqui, achei. Para poder, assim, não tô conseguindo ver quem tá com a mão levantada, não apareceu aqui para mim. Aí já pode, inclusive, falar aqui. Pronto, liberados. A É Simone está só. com a mão levantada. É Simone. Vamos lá, Simone Duarte. Simone, pode falar. Bom dia. Enquanto a Rafa estava explicando sobre o Google Sites, eu lembrei, como eu estou fazendo a trilha de novo, né? Então eu lembrei que quando eu comecei a fazer esse protótipo, né? Eu cometi um erro que, na verdade, eu deveria ter perguntado à Rafa lá no fórum, não perguntei, e foi uma dedução minha. Eu fui nesse layout de evento, né? O event, e como a Rafa falou, que tem as sugestões de página. E eu entendi que era, como era um protótipo, era para eu criar todas aquelas páginas. Ah, Aí eu fiz de tudo, então ficou uma coisa assim muito demorada. Eu acho que eu nem consegui entregar na época, porque eu pensei assim, nossa, é muito grande esse que eu escolhi. E assim, na verdade, todos que eu ia vendo, todos tinham várias páginas, porque na verdade um site tem várias páginas, né? Então eu não tive esse raciocínio de, como você falou hoje, assim, tem várias páginas de sugestão. Eu não sei que cargas d'água, mas é o que você, falou, de ir anotando, porque a nossa mente ela extrai. ela isso. E eu também cometi o erro de não perguntar também, não perguntei no fórum direto para você, ficou com aquela ideia fixa, então, assim, ficou uma coisa difícil, aí com o decorrer da trilha que era uma página só. Até, Simone, aproveitando aí que você está falando, né, o material, quando vocês acessarem lá, né, vocês vão ver que a gente começa a tratar o assunto como landing page, né. Então se Isso. você pode acessar, tem muitas, até a gente colocou algum material lá no YouTube, no YouTube não, desculpa, no Instagram, né, sobre isso, é uma página só mesmo, você pode pôr as informações mais importantes em uma única página, enxuta, né, que vai chamar atenção para aquilo que você está oferecendo, ou enfim, apresentando, né? E a nossa ideia é que a gente consiga fazer bem bonitinha essa primeira.
Se quiser, né, Rafa, se tiver Sim, aí habilidade deixa para fazer mais de uma página, ok, mas a nossa proposta é usar, fazer uma única página, né, essa que chama landing a page. gente não quer que E crie ansiedade, né, é, assim, isso. e E aí a acha que gente não vai tem os conseguir. tópicos que a gente coloca, tá tudo lá bonitinho lá na plataforma. Então, agora eu vi que tem algumas pessoas fazendo algumas perguntas aqui, e aí eu vou dizer: "Olha, agora então a sua tarefa vai ser ler o que tem lá, que a gente Isso. orientou, né, e Aí eu e quis eu ver, quis tá bom?" falar essa minha experiência como, um exemplo, né, a ser seguido. Primeiro, fazer a pergunta diretamente para quem deve, né, Uhum. e que é a Rafa, que está dando a mentoria, eu não perguntei direto no fórum, deduzi e fui em frente. Então, É. é que só acontece essa falha minha como experiência. Obrigada. Obrigada por compartilhar. Vamos lá, temos outras mãozinhas levantadas. A Jennifer. Jennifer, Bom dia. bom Oi, dia. bom dia. Tenho duas perguntas. Primeiro, no onboard, eu fiz todas as atividades, mas tem duas que tá sem nota. Não tem problema, né? Eu posso continuar a trilha. Mas eu fiz, eu não sei se. É assim, ó, a 3 não tem nota mesmo, porque é o formato, tá bom? Eu já respondi algumas vezes isso. E outra coisa, é que a 1 eu quero responder de verdade, então eu vou com paciência olhando lá, tá bom? Só Ah, tá. isso. Mas se você já tá com acesso na trilha 1, você não precisaria nem se preocupar com isso, né? É, Você já tá com acesso. eu É. fiquei com dúvida se eu já realmente podia avançar para trilha ou não. Então, tudo bem, eu não prestei atenção, desculpa. E Ah, sobre não, tudo o Google Sites, quando eu montar a minha ideia de site lá, aí eu vou escolher se eu vou fazer as outras páginas ou não, mas a página principal, que é a mais importante, eu faço. Aí é que eu nunca mexi lá. Aí eu vou ter como salvar e mandar, é isso ou eu vou tirar um print? Não, tu as vai seguir o orientações para entrega tá lá. É, Ah, olha tu lá. vai tu Bom, vai fazer Jennifer. tem o tutorial que É. tu vai seguir também para construir, tu vai publicar o site e vai mandar o link. Só o link, nada de print, é só o link. Que daí eu vou acessar o link e vou ver teu site prontinho. entendi, entendi. Então, tá, mas eu vou ler aqui, eu vou começar hoje. Isso, assim, ó, com calma, vai lá, vai vendo todo o assunto da trilha desde o início, né? Vai indo por partes, tu vai te Mas encontrar. o ideal é ir fazendo um pouquinho assim, me organizar na minha semana para O ver, tópico, né? é. Tipo, Não tenta, vão ter outros tópicos abertos, mas não precisa, não é obrigado fazer, não cria ansiedade em ter que fazer os outros tópicos. Faz o daquele da semana. Hoje a gente falou sobre o Google Sites, tu vai lá faz o do Google Sites. Com calma, né? Sem pressa. Na outra semana vai ter outra mentoria, eu vou estar aqui quarta-feira de novo. Estaremos, né, Pri? Quarta-feira de novo, vamos falar sobre outra coisa, e aí tu trabalha naquele assunto, tira as dúvidas da E a gente vai sempre primeira, acrescentando, né? e assim a gente vai caminhando passo a passo, tá bom, Tá bom? tá? Imagina. Nada. Tem uma pessoa com a mão levantada, mas não me aparece um nome, tá só o link. Deixa eu ver se Bom eu. Convidado, tá dia, como É, Fabrícia. É em relação a isso ah, mesmo, bom dia a bom todas. dia. bom É, dia. em relação a isso, o meu eu apertei a primeira vez que eu estou usando esse aplicativo, porque na outra mentoria eu não pude assistir, mas eu assisti gravado. E aí não aparece meu nome, eu tento escrever no chat, não consigo. Parece como se fosse quando está sem internet que só aparece. Eu Tá. não consigo fazer pergunta. E outra coisa Ah, também, assim, quando der 9 horas, eu vou ter que sair, porque eu estou em outro curso. Tá. Mas, assim, eu gosto de não, fique participar na tranquilo. hora. Eu gosto de participar na hora, porque justamente Uhum. se eu tiver alguma pergunta, Sim. mas, assim, como é que eu Ah. faço para colocar, deixar o meu nome aí? Porque o meu Então, tá como você se entrou fosse. você entrou como convidado? Ou não, a hora que. Eu apertei no grupo o link, aí eu tive que abrir esse aplicativo aqui.
Aí Uhum. entrei também com esse código. E eu não sei, Tá. se O tem que outro talvez eu link. consiga fazer para melhorar isso, é acrescentar o e-mail de vocês na agenda. Mas eu Ótimo. não sei se eu consigo acrescentar 500 pessoas. Eu vou tentar. Se não, eu vou ver como é que se eu acho, procura também na internet, coloca lá no Google. Alguém já deve ter feito essa pergunta para ele, e aí pode ajudar mais do que eu também, tá bom? Mas eu vou tentar fazer isso que eu acho que resolve também, tá bom? Tá certo, obrigada. Tá, de nada. Tchau. Tchau. Tá. Juscelene tá com a mão levantada. Opa, bom dia. Bom Tudo Bom bom? dia. Tudo Tudo bem? bem? É só fazer um comentário com carinho, tá bom? Com carinho que eu vou fazer esse comentário. Pensando em todas nós, porque eu acredito que todas nós estamos nesse projeto visando o nosso crescimento, né, intelectual, a fim de ter melhores resultados profissionais, né? Porque esse é o tipo de curso que a gente faz, não é pensando em se divertir só. A gente está fazendo para o mercado de trabalho. E aí me chama a atenção o fato de vocês falarem várias coisas, darem várias orientações, e no chat as pessoas ficarem fazendo perguntas que já foram respondidas ou ainda perguntas que já estão lá nas orientações no Moodle. Então, eu queria trazer a reflexão para todas nós que o mercado de trabalho ele é cruel, a concorrência é acirrada e não tem perdão, não. Eu sou de empresa pública, tá? Mas eu sei, eu lido no meu dia a dia, eu sou numa empresa pública e eu lido com as empresas privadas. E tem uma empresa privada que eu atendo que é assim, se o funcionário comete uma falha, ele é demitido, ele é substituído. Então, a gente precisa se apropriar disso, a gente precisa ser protagonista da nossa história. Então, a gente precisa desconstruir aquele conceito que a gente tinha de quando a gente era criança, e aí todo o nosso professor é que pegava na nossa mão e fazia tudo. Aqui não. Aqui nós somos adultos e nós estamos correndo atrás de conhecimento para a gente ser competitivo no mercado de trabalho. Então, eu acho que assim, se apropriar das informações, ler o que está no Moodle, prestar atenção no que está sendo falado. Eu até fechei aqui o chat, porque às vezes eu fico lendo e acaba me atrapalhando. Então, eu fechei o chat para ouvir vocês e deixar para lá um pouco essa coisa de um monte de pergunta, tudo igual, coisas que já foram sendo respondidas. Então, eu tenho certeza que uma pessoa que acabou de ouvir uma informação, sabe onde é que está a fonte, não bebeu da fonte, que é o Moodle, as orientações do curso. Se entrasse nessa empresa privada que eu atendo aqui, ela seria demitida rapidamente, tá bom? Obrigada, desculpa, eu falei isso com carinho, porque o mercado é muito acirrado, tá bom? Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Oi, Juscelene, eu agradeço a sua fala, né, por você compartilhar isso com a gente. A gente entende mesmo, né, que isso é uma construção e até faz parte do que a gente tem proposto aqui, então a gente também procura com carinho dizer: "Vai lá, olha lá, lê, procura", né, Rafa, a gente Sim. porque a gente sabe, né, que a gente precisa construir isso, e essa autonomia vai chegando, né. E o começo também, né, coisas novas, diferentes, a gente fica às vezes meio assim, e acaba, Ansioso, né? ansioso e perde alguma coisa, tá bom? Mas a gente agradece aí. Eu vi que tem alguém ainda A tá com a mão Simone, levantada, a Simone tá com a mão levantada. Pode e aí pra gente poder encerrar, porque já estamos aqui no nosso horário, e eu tenho só mais uma coisinha que eu queria pedir para vocês antes da gente encerrar. Vamos lá. Eu vou ser bem breve, Pri e Rafa. Como a Juscelene falou, eu também quero falar com respeito, com carinho, pelo fato de eu já ter participado de outra trilha, então, assim, cada dinâmica é diferente, porque são pessoas, né, então tem características diferentes, né.
Então, vocês à frente de tantas trilhas, então, sabe que cada semestre, cada equipe, cada grupo é uma dinâmica diferente, mas que realmente realmente o Descodificadas pega na mão, esmiuça tudo. Eu já fiz outros cursos e realmente é diferente, mas o que ela disse realmente é fato. E eu acredito que a maioria que trabalha, né, ou não vai começar, sabe que o mercado é competitivo e é feroz, né. Mas por que que eu estou falando isso? É pra gente, focar em perguntar direto para a Rafa lá no fórum, porque aí a dúvida de uma pode ser de outra. E no WhatsApp, às vezes, são vários assuntos que vai atropelando e o que a gente já falou, né, porque eu também não posso falar isso, senão eu vou ser repetitiva, porque a Pri já falou, a Rafa, outras pessoas já falaram, e o WhatsApp, ele fica lá com 1.000, 300, 600, e às vezes gera, conversas calorosas desnecessárias também, e esse não é o foco, né. Então, a minha sugestão é que a gente focasse em falar lá no fórum, direto para a Rafa vê, os outros veem e fica fixado, fica gravado e não fica perdido em 1000 mensagens no WhatsApp. Só isso mesmo que eu queria falar. Obrigada. A gente não tá te ouvindo, Pri. Tu tá muda. Ah, tá. Obrigada, Simone. Vou dar a palavra para Brenda, e aí a gente já vai. Eu vou dar um último recado e a gente vai se despedir, senão a gente vai ficar a manhã toda aqui. Oi, Vamos lá. oi, gente, bom Oi. dia, Bom dia. Bom tudo dia. bem? Obrigada pela palavra, eu vou falar aqui rapidinho. Eu tenho só um comentário para fazer sobre o que as colegas falaram, eu concordei muito com elas, realmente o mercado é assim mesmo, mas eu acho também, gente, que apesar de realmente às vezes ser irritante a pessoa perguntar o que já foi dito, a gente precisa ter um pouquinho de paciência, porque a gente vai aprendendo aos poucos. Eu não estou falando assim que o mercado vai aceitar, mas a gente está aqui, eu acho que o objetivo desse curso é ser um lugar diferente. Não significa que ser diferente é para que a gente não tenha autonomia, a gente tem que ter autonomia a todo momento, mas eu acho que a gente não pode entrar num lugar de desespero e num lugar igual desse mundo. Acho que quando a gente pratica aos pouquinhos, a gente chega lá. Então, acho que a gente tem que ter consciência de realmente ver se a gente não está incomodando, se não está sendo inconveniente, ou se está perguntando uma coisa que já está lá, mas também ter um pouquinho de paciência com as pessoas, porque cada um aprende ali no seu ritmo, né? E o que as meninas estão fazendo aqui para a gente é um exemplo, né? O que a Rafaela e a Priscila estão passando para a gente é empatia, paciência, né? Tudo com bastante parcimônia. Então, foi só isso, gente. Desculpa aí tomar o tempo de vocês. Imagina. Olha, Brenda, eu agradeço, sim. A gente, como a Rafa falou, né, tá acostumado a encontrar os grupos no começo, né, depois as coisas vão se encaixando, inclusive no grupo do WhatsApp. Eu não quero falar sobre isso aqui agora, hoje, mas a gente vai resolver, tá bom? Então, a gente vai voltar e as coisas vão se encaixando e as pessoas vão se entendendo e vão se encontrando, tá bom? Mas esse também é um dos nossos objetivos, é a gente poder treinar, né, essa convivência, né, isso é trabalhar em grupo, isso é, né, trabalhar com pessoas que são diferentes, então, tem coisas que eu tenho que, às vezes, mudar em mim, né, então, enfim, é coisas que a gente vai construindo, tá bom? O que eu queria pedir para vocês, acho que vai ficar um pouco corrido, mas eu vou sempre falar, vocês devem ter visto que a gente fez umas publicações, né, com os depoimentos de algumas pessoas falando, né, a hashtag Sou uma Descodificada. E aí eu queria convidar você, se você tem interesse em deixar seu depoimento de como tem sido na sua experiência até aqui, a gente vai ficar muito feliz em poder compartilhar, tá bom? Aí eu vou preparar bonitinho umas orientações para a gente, o tamanho do texto, aí vocês me mandarem as imagens. Eu acho que eu vou fazer isso num formulário que fica fácil para eu concentrar, tá bom? Então, acho que é isso. Então, trabalhem no tópico 1. Qualquer problema de acesso, alguma coisa, alguma dúvida,
porque agora pode ser que aconteça de novo, né, essa coisa, porque como a gente trocou, né, de curso, então pode ser que algumas pessoas tenham de novo problema de acesso, e aí, manda e-mail que fica mais fácil para eu fazer gestão e resolver, tá bom? Ju, eu vou pedir se você puder mandar mensagem, se ou então se você pode guardar o que você tem para falar para a gente compartilhar na próxima semana, porque já são 9h07, e assim, eu sei que tem pessoas que têm outros compromissos, então eu queria poder encerrar o nosso encontro de hoje, e a gente conversa aí durante a semana. Pode ser? Bom? Bom, Ju, manda a mensagem, tá? Então muito obrigada, um bom restante de semana. A gente encontra na próxima quarta-feira às 8h, ok? Obrigada. Obrigada, um beijo, boa semana.